Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Amém, irmão? Glória a Deus. Você não pode sentar os irmãos no nome de Jesus? Nós costumamos fazer muito isso, né? Nós acordamos hoje e muitas vezes já estamos pensando no amanhã. Uma coisa que a gente não pode controlar, uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, mas nós estamos pensando, às vezes até estamos planejando o amanhã, sendo que nem começamos ainda a viver o hoje. Não é verdade, irmãos? E quando a gente fica pensando muito no que vai acontecer depois, né? Você pode ficar assim. Porque você mal tomou o café da manhã, você está pensando no almoço. E quando você está almoçando, você está pensando já na janta. Aí dá nisso. Fui colocar a roupa hoje para vir para a igreja. E ela ficou um pouco apertada. Eu falei para ela, eu vou tomar banho no tanque, uma vez por uma vez, porque está acontecendo alguma coisa com essa roupa, né? Porque aquela água é uma besta. Porque não é possível que eu engordeça. Mas nós não podemos, irmãos, ficar pensando em coisas que ainda vão acontecer. Por quê? Porque nós não somos donos do tempo. Amém? Pergunta para a pessoa que está lá, você já conseguiu controlar o tempo na sua vida? De acontecer algo às vezes que foi desagradável, você pegar o controle e voltar, não, vou voltar, vou apagar isso, vou começar de novo. Não, depois que aconteceu, não tem como voltar atrás, você só precisa olhar para frente e melhorar e tentar fazer diferente para que aquilo que não te agradou não aconteça mais, não é assim? Então nós, como servos de Deus, nós ficamos pensando no amanhã e ficamos ansiosos e ficamos preocupados, mas isso não vai adiantar nada, isso só vai piorar. Aí às vezes nós podemos falar é fácil, mas não é a questão não, é a questão que realmente isso nos prejudica, é que isso realmente nos afeta, e não só espiritualmente, mas principalmente emocionalmente, porque quando nós ficamos ansiosos, a Bíblia diz que isso nos leva também a ficar às vezes até enfermo, porque às vezes a cabeça do ser humano, a cabeça do homem e da mulher, ela fica, como dizem, a milhão. São muitas coisas passando, são muitas. Você pensa no que pode dar certo, no que não pode. Você pensa, será que vai acontecer isso? Será que vai ficar assim? Quando será que isso vai mudar? Quando será que essas coisas vão acontecer na minha vida? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. E Deus estava em cima, só olhando e analisando o que realmente vamos fazer. Não é? E hoje, nessa noite aqui, agora nós acabamos de ouvir o que nós precisamos fazer. Profetiza. Profetiza, porque às vezes nós olhamos para a situação e ela está como aquele vale de ossos secos. Parece que não há vida. Nós olhamos e não conseguimos enxergar uma maneira daquela situação mudar. Só que nós olhamos, contemplamos e nos calamos. E quando Deus deu aquela visão para Ezequiel, que fala sobre o povo de Israel, Deus também falou para ele fazer o quê? Deus fez uma pergunta para ele primeiro: filho do homem, esses ossos podem reviver? E Deus faz uma pergunta para mim e para você nessa noite: filho do homem, essa situação pode mudar? Pergunta para o irmão que está do teu lado aí: essa situação pode mudar? Porque não vai adiantar, irmão, a gente só ficar criticando, não vai adiantar a gente só ficar murmurando, que murmuração Deus, né? Deus abomina a murmuração.
Graças a Deus, nenhum de nós reclama. Né? Olha para as pessoas bonitas que estão do teu lado. Você já pensou? Você acha que ela reclama de alguma coisa? Eu? Né? Nós vemos lá em Êxodo 33 que Deus falou para Moisés: ó, vou mandar um anjo em você, porque Deus cumpre suas promessas. Um anjo vai diante de nós, porque eu não vou, para que no meio do caminho eu não consuma esse povo, né? Vamos traduzir um pouco a cabeça tudo. Foi o que Deus falou. E o que Moisés falou? Quando todo o povo ficou triste, e Moisés levantou, saiu para fora da tenda, e Moisés começou a falar com Deus. E Moisés diz assim: se o Senhor não for, eu também não vou. Por quê? A maior necessidade minha, tua, a maior necessidade da nossa família, a maior necessidade da igreja, a maior necessidade do povo é a presença de Deus. Porque sem Jesus não dá. João 15:5, Jesus mesmo fala, né? Sem mim nada podeis fazer, mas com Deus, quando Deus entra no negócio, quando Deus está realmente participando da minha e da sua vida, quando nós deixamos Deus fazer isso, como foi cantado aqui pela juventude, né? Deixa eu trabalhar do meu jeito. Porque tem gente que não consegue falar assim: não, Deus vai agir, mas só que Ele já agiu. E Deus só vai agir quando você não pode fazer, ou seja, você não fez nada, você entregou na mão de Deus, deixou Deus trabalhar do jeito dele. Mas não, eu falo para Deus que eu quero que Deus haja, mas eu vou e faço do meu jeito, não dá certo, e eu continuo dizendo que Deus vai agir. Eu falo para você: Deus não vai agir, por quê? Porque você já foi e tomou a frente de Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Quando a gente tenta resolver do nosso jeito, irmão, então você pegou e você não acreditou que Deus ia fazer, você foi lá, deixa eu ter um jeito. Estão entendendo? Então, se eu colocar na mão de Deus, eu vou ter que aprender, eu vou ter que entender a maneira que Deus trabalha. Que muitas vezes, na grande maioria das vezes, não vai bater com aquilo que eu ou você pensa. Quantas vezes você já se pôs em oração por uma causa e em vez de o negócio ficar mais suave, mais leve, às vezes apertou mais? É assim ou não é assim que acontece na vida do cliente? Por que apertou? Quando Daniel começou a orar a Deus, pedindo uma bênção a Deus, o que aconteceu? Diz que nas regiões celestiais o príncipe da Pérsia veio e barrou aquele que Deus não vai entregar. A vitória é uma luta travada. Nós estamos aqui louvando e adorando a Deus, está sendo travada uma luta espiritual. Mas se nós estamos louvando e adorando a Deus, nós temos a certeza, não importa se é hoje, se é amanhã ou se é depois de amanhã, a vitória, a resposta, a bênção vai chegar em nome de Jesus. Ela vai chegar. Porque muitas vezes Deus permite que aconteça algumas coisas para ver se eu vou fazer aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Perseverar. Daniel parou de orar? Daniel continuou orando até que a bênção chegou. Você crê que Deus vai abrir as portas? Você crê que Deus vai quebrar as correntes e vai abrir as cadeias no nome de Jesus Cristo? Então não fique pensando muito no amanhã, pense agora na oportunidade que Deus deu a mim e a você de estar aqui na presença de armazenarmos dentro de nós aquilo que Deus está nos ensinando desde o início desse culto. Ligar a nossa mente também um pouco na sala do trono e começar a olhar para as coisas e começar a profetizar mudança. Amém? A importância, irmão,
existe nessa questão de nós precisarmos uns dos outros, não é? Olha para essa pessoa que está ao teu lado, essa semana você orou por ela? O duro é quando o crente olha e fala assim: quem é você? A importância, irmãos, isso é importante. De nós intercedermos um pelos outros. O que acontece é que às vezes nós não nos calamos, nós não profetizamos, nós olhamos a situação e às vezes a gente se acomoda e acha que aquilo é a coisa mais normal. A gente começa a perder a esperança. Por quê? Se você começar a olhar para baixo, se você não erguer a sua cabeça, se eu não erguer a minha cabeça, o que acontece, irmão? A gente começa a morrer espiritualmente e a gente deixa de olhar para cima, porque é do alto que nos vem o socorro, e a gente deixa de acreditar nos milagres de Deus, como o irmão falou aqui. O irmão nunca viu alguém ser curado de câncer. Misericórdia, irmão. Como eu posso viver uma vida do evangelho e não ver Deus curar alguém com câncer? Me perdoe aqui, é a minha opinião. Eu acho uma questão assim, meio complicada. Porque graças a Deus nós já vimos Deus curar. Não só disso, mas de muitas outras coisas. Graças a Deus e pela misericórdia de Deus, eu já fiz um bem na mão de Deus para que pessoas fossem curadas. E eu vou falar de novo aqui, porque tem gente aqui que não ouviu, e tem gente aqui que não sabe disso, mas eu já orei com uma mulher, como aquela mulher da Bíblia, mulher encurvada, e ela foi curada. Já chegou um rapaz para mim em fase terminal de úlcera, foi lá em casa e oramos por ele e ele foi curado. Para a glória de Deus, porque sem Jesus nós não somos nada. Deus me concedeu essa graça e me deu essa oportunidade de ser um instrumento de bênção naquele dia, como você também já recebeu várias vezes de Deus, e como você também já fez orações e que foram respondidas e que Deus fez milagre. E o milagre não é para se explicar, o milagre é para se viver. E nós somos o milagre de Deus, você é o milagre de Deus. E através de você, Deus realizará outros milagres. Mas para isso nós precisamos erguer a cabeça e enxergar, e abrir a nossa boca e começar a profetizar. Se a gente ficar pensando no dia de amanhã, isso vai ocupar a nossa mente. Nós vamos deixar de fazer o que é para fazer. E vai vir o dia de amanhã, se assim Deus permitir, porque nós não sabemos. É que nem tem um rapaz lá que vende pão, aquelas motos, já viu que vendendo pão? Eu comprei outro dia, o pão não era outro dia. Aí no outro dia ele foi, eu falei: como é que eu faço para comprar, para comer um pão de hoje? Ele falou: passa amanhã. Então nós não podemos ficar pensando no amanhã. Nós temos que pensar hoje, porque Deus nos deu a oportunidade e o privilégio de estar vivos hoje. E quem tem fome, louva ao Senhor. Quem tem fome, abre a tua boca para falar com Deus. Quem tem fome, profetiza a vida de uma vida. Quem tem fome, profetiza a cura de uma enfermidade. Quem tem fome, profetiza a libertação daquele que está cativo. Quem tem fome, profetiza a mudança aonde precisa ser mudado. Aleluia. E nós temos, graças a Deus, nós estamos aqui. Glória a Deus. Então, como Moisés disse: olha, se o Senhor não for, daqui eu não saio. Hã? E você pensa da mesma maneira? Sem Jesus não dá, irmão. Nós não podemos ficar, tentar resolver as coisas da nossa maneira. Porque na grande realidade, muitas vezes nós não sabemos nem o que fazer. Situações que nós não temos o controle. Nós olhamos, às vezes nós nos entristecemos, nós queremos fazer algo, mas nós não sabemos o que fazer e como fazer.
Mas como Moisés falou, se o Senhor for comigo, Glória a Deus. Deus é contigo? Então ele sabe o que fazer. Então se eu não sei o que fazer, eu vou perguntar para quem? Para quem sabe? E Deus sabe. Glória a Deus. Só que muitas vezes ele não vai, como foi narrado aí, ele não vai trabalhar do meu jeito. Ele não vai fazer do jeito que eu imagino. Porque o jeito que a gente imagina é esse aqui, ó. Pisquei, abri o olho, está tudo resolvido. É fácil assim? Não é, nunca foi e nunca será. Mas acontecerá. Acontecerá. Mas nós precisamos profetizar. Porque com Deus as coisas são diferentes. E nós podemos dar exemplos aqui. Moisés conduziu o povo, tirou o povo do Egito, mas a perseguição acabou. Faraó chegou lá, não, vamos pegar a mulher de Faraó e falar, mas eu quero ele morto, eu quero a cabeça dele, eu quero que você traz ele aqui. Porque a última praga foi o quê? A morte do primogênito. Mas Faraó foi avisado, mas ele não acreditou. E depois que tudo aconteceu, o povo de Israel saiu. Mas aí Faraó entrou no seu coração, juntou o seu exército e falou, nós vamos atrás dele, nós vamos matar todo mundo. Mas disse que de dia havia o quê? Uma nuvem, que era a presença de Deus. A minha, a sua, a nossa maior necessidade é a presença de Deus. E à noite, uma coluna de fogo, que simbolizava a presença de Deus. E quando Moisés está em frente ao Mar Vermelho, quem aparece atrás? Faraó e seus cavaleiros. E o povo começa a dar glória a Deus. O que o povo começa a fazer? O que a sociedade faz? Vamos reclamar um pouquinho. Ô Moisés, não tinha cemitério no Egito, não? Para a gente morrer aqui. E murmurando. Mas quando a pessoa está ligada em Deus, ela pensa de uma forma diferente. Não é verdade? Por isso que quando a gente tira os nossos olhos do Senhor, a gente não consegue mais enxergar uma mudança. A gente não consegue enxergar aquilo que Deus tem para nós. A gente não consegue enxergar que Deus continua cuidando de nós. Que Deus continua trabalhando em nosso favor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua bondade que dura para sempre. E o povo começou a murmurar, começou a reclamar, e Moisés falou, olha, fiquem quietos e vejam o que Deus vai fazer. Olha a diferença. Fala para o mundo que está ao teu lado, preste atenção no que Deus vai fazer na sua vida. E creia nisso no nome de Jesus. Porque nós estamos aqui profetizando como Deus mandou fazer. Glória a Deus. E Moisés ergueu os seus olhos para o céu e Deus falou para ele, você está esperando o quê? O que você tem aí na sua mão? Moisés veio para ele, 5 dedos em uma e 5 na outra. Ela tem um cajado, e Deus falou para ele, então toca. E o mar se abriu, e o povo passou em cima. Atravessou o mar. E quando o Faraó e seus cavaleiros tentaram entrar no mar, mas Deus é tão maravilhoso que Deus permitiu que o Faraó voltasse. Vai chegar lá sem quem e vai contar o que aconteceu.
toda arma forjada e preparada contra ti não prevalecerá. Glória a Deus. Porque você é propriedade particular de Deus. É propriedade particular de Deus. Oh, meu Deus, está cuidando de você, da sua casa. E os planos de Deus são bem maiores que os nossos. Então, graças a Deus, que sempre tem alguém que Deus vai levantar para estar do seu lado quando você precisar de ajuda. Porque melhor é ser dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. E do outro lado, Miriam e as mulheres dançaram e cantavam ao Senhor, e a festa foi enorme. Porque Deus é melhor com o teu povo. Aí a diferença: o povo de Israel, Moisés, Deus era com eles. E Deus também é conosco. Josué, com relação às muralhas de Jericó, se Josué ficasse pensando no dia de amanhã, Senhor, como é que vai ser amanhã? Não sei como é que eu vou lá. Eu nem jantei aqui. Não, Josué estava com o pensamento naquilo que Deus tinha revelado a ele. Ele era o líder. E Jericó, humanamente, era uma cidade muito fortificada e impossível de ser invadida ou derrotada. As muralhas de Jericó, humanamente, jamais poderiam ser derrubadas. Naquela época. Aí Deus chega para Josué e o povo e fala: você não tem que dar umas voltas aí. Agora olha com os olhos espirituais. Se o alicerce de uma casa estiver abalado, ela vai ficar de pé. O primeiro vento forte vai derrubar. E Deus falou: vocês vão rodear aí por 7 dias. E depois, no 7º dia, você vai dar um brado de vitória. Aí o povo vai: está dando volta aqui. O que Deus falou através do louvor na boca dos jovens? Deixa eu trabalhar do meu jeito. Vocês vão marchar aí. E o povo só aqui, ó, em volta dos muros de Jerusalém. Vai pensando aí, irmão. Vai olhando nos olhos espirituais, vai imaginando. Os alicerces das muralhas iam cedendo. E o povo marchando, e o povo dando volta. E o soldado vai sempre assim. Vai ficar as mãos aí. Mas Deus sabe o que fazer. E o povo só aqui. Fala para o irmão da tua lado, continua marchando na presença de Deus. Aleluia. Continua marchando na presença de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer, porque Ele sabe o que faz. E quando chegou no 7º dia, foi feito aquilo que Deus pediu para fazer e as muralhas caíram. Oh, glória a Deus. Você que crê que as muralhas vão cair, dê um glória a Deus bem gostoso para o Senhor aí. Em nome de Jesus. Deus vai fazer a obra no nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, eu sei que em muitas situações nós ficamos tristes, nós ficamos sim, às vezes cabisbaixos, e às vezes a gente faz que nem
Ezequiel, né? Ezequias, o rei Ezequias, que quando ficou doente, Deus mandou Isaías lá falar com ele. Falou: rapaz, põe onde a tua casa, porque dessa cama aí você não vai sair não. Mas Ezequias tinha crédito. Ezequias falou para o Senhor: meu pai, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe como eu sou, o Senhor sabe o que eu fiz, o que eu faço. E orou a Deus, virou seu rosto para a parede e orou a Deus. E antes que Isaías saísse do pátio da cidade, Deus mandou Isaías voltar. Irmão, imagina aí o poder da tua oração, irmão. Pode ser que não está acontecendo do jeito que você pediu, pode ser que não está acontecendo agora, mas Deus está ouvindo a tua oração, assim como ouviu a oração do rei Ezequias. Tem o tempo certo, tem a hora certa, tem que terminar no Deus, não está marcado no meu, e no meu relógio, está marcado no relógio do Todo-Poderoso, aleluia! Glória a Deus, a resposta vai chegar. Aleluia. Deus mandou Isaías voltar e falar para o rei Ezequiel: olha, Deus ouviu a tua oração e apresentou mais 15 anos de vida. Se não falha a minha memória, está escrito assim. Então esse é o Deus que esse é o Deus que você ama. É um Deus que não deixa o seu povo falando sozinho. Como a irmã falou aqui, se você depender do SUS, para marcar uma consulta, um oftalmologista, para sair a consulta é mais de 4 meses. Imagina das coisas. Mas para falar com Deus, você não precisa pegar senha. Você não precisa ficar na fila. Você quer maior exemplo do que a mulher do fluxo de sangue? Aquela multidão cercando Jesus, e aquela mulher que tinha recebido dos homens, dos médicos, o veredito de que ela iria morrer, que não tinha solução, de que nada mais poderia ser feito. Mas ela ouviu falar de Jesus, e quando ela viu, ela podia dar desculpa lá, até queria ir até ele, mas a multidão cercando, como eu vou chegar até ele? O que diz lá em Tiago capítulo 4, versículo 8? Chegai-vos a Deus, e Deus chegará. A gente precisa dar um passo. E ela foi. Imagina a situação daquela mulher, e ela rompeu a multidão, e ela tocou. Ela disse: se eu simplesmente tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Marcos capítulo 9 diz que tudo é possível ao que crê. Diz que seja feito conforme a vossa fé. Você tem fé? Então, se você tem fé, creia e Deus vai realizar. E aquela mulher tocou nas orlas das vestes de Jesus, e na hora ela foi curada. E no meio da multidão, para você ver como você é propriedade particular de Deus, e como Deus conhece você no meio da multidão. Não é diferente, não é como nós, irmão, que não conseguimos enxergar. Às vezes as coisas estão ao nosso lado. Jesus falou assim: alguém me tocou. E os discípulos: Senhor, mas você está aqui no meio da multidão, as pessoas te apertando, e o Senhor pergunta: quem me tocou? Ele falou: alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Isso nós aprendemos o quê? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, é com fé. Amém? É com fé. Então você que tem fé, se coloque de pé agora no nome de Jesus. Coloque de pé em nome de Jesus.